Siguiente invitada del día de hoy, CEO de Preta Hub. Estamos hablando de Adriana Barbosa y ella trae la conferencia Diversidad, Inclusión y Equidad desde una perspectiva desde el valor compartido. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Adriana, para entrar aquí en confianza. Bienvenida, Muito gosto. Buenos dias. Vou falar em português, porque meu espanhol não é bom. Só buenos dias. Vou contar a experiência que eu venho desenvolvendo no Brasil, a partir dessas três perspectivas: diversidade, inclusão e equidade e valor compartilhado. Eu venho de uma cidade chamada São Paulo, que fica no Brasil. Tenho trabalhado com a população negra e, mais recentemente, com a população indígena nos últimos 23 anos. E o foco do meu trabalho é trabalhar com a perspectiva do empoderamento econômico das populações pretas e indígenas. A plataforma que foi desenvolvida ao longo desses anos se chama Preta Hub. E na Preta Hub a gente trabalha numa perspectiva de empoderamento econômico a partir da cultura negra. E a gente atua com o tema da economia criativa. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente construiu uma tecnologia social que trabalha numa perspectiva sistêmica. Então, a gente começou pequenininha com a Feira Preta, com a reunião de empreendedores de produtos e de serviços. A partir dessa experiência da Feira Preta, se transformou numa plataforma em que a gente trabalha com educação empreendedora, com acesso a crédito, com a feira que se transformou no festival. Hoje é o maior festival de cultura negra da América Latina. É muito parecido com o Festival Petrônio, que acontece em Cali. A gente tem 2 espaços físicos que se chamam Casas Feira Preta e que se relacionam com a comunidade, e são casas de inovação social. E no processo de fortalecimento de políticas públicas, incidência em políticas públicas. A Feira Preta é um festival de cultura negra que tem gastronomia, moda, música, artes digitais, tecnologia. A gente desenvolve games, desenvolve processos de metaverso, NFTs, uma série de coisas ligadas à tecnologia, cultura tradicional e cultura contemporânea. Na Feira Preta, a gente reúne mais de 200 empreendedores, não só do Brasil, mas também de outros países. A gente, nos últimos anos, tem desenvolvido uma parceria com o Festival Petrônio, então a gente recebe empreendedores da Colômbia. A partir da Feira Preta, a gente criou um formato menor, que é a Feira Preta em itinerância, que a gente roda esse formato menor em outras localidades, outros estados, e também empresas, dentro de empresas com foco em geração de renda para empreendedores. O Laboratório de Educação Empreendedora, a gente trabalha numa perspectiva desde o autoconhecimento, do conhecimento da história até conhecimento do negócio. A partir desse processo do conhecimento nessas 3 esferas, é que a gente propõe o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados com a identidade, seja da cultura negra, seja da cultura indígena. O processo de acesso a crédito. Na Feira Preta, a gente tem feito investimento em empreendedores, recursos que a gente capta no mercado e investe em negócios, sobretudo liderado por mulheres. Nas Casas Preta Hubs, a gente criou uma estratégia de economia compartilhada. Então, o cowork, que é o espaço escritório compartilhado, loja compartilhada, espaço de gastronomia compartilhada, enfim, tudo é compartilhado para que os empreendedores possam ter um espaço para criar, para produzir e para distribuir os seus produtos. E as campanhas de participação política. A gente produz muitas pesquisas e dados sobre população negra,
e também população indígena, e constrói narrativas para grandes veículos de comunicação, e também aplica para políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas. A gente, para desenvolver esse ecossistema, no Brasil, a gente conta com 3 fontes de financiamento, que é investimento social privado, fundações, institutos, as leis de incentivo à cultura. No Brasil, o Ministério da Cultura, Governo do Estado e também Prefeitura Municipal tem leis de incentivo em que as empresas, em vez de fazer pagamento de impostos, elas alocam esse recurso em projetos. E publicidade, a gente se relaciona com as marcas na construção de posicionamento, construção de valor, junto com esses recortes de público. Essas são as marcas que a gente tem trabalhado nos últimos anos. O Mercado Livre é uma marca que tem nos ajudado a fazer essa ampliação, não só no Brasil, mas também aqui na Colômbia, como na Bolívia, e também a gente tem incidência em países da África. Esse processo, essa estrutura que foi construída nos últimos 20 anos, só foi possível em função de um contexto histórico, e eu queria contar a forma como a gente construiu o processo de diversidade para chegar nessa fotografia do que a gente tem hoje. O Brasil ele tem mais de 300 anos de escravidão, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e ele foi colonizado por Portugal. Por isso, é o único país da América Latina que fala português. A gente tem 136 anos pós-período da abolição, e, no processo da abolição, não teve nenhum tipo de reparação, de inserção dessa população, seja no mercado de trabalho, seja no processo de educação. Não teve nenhum tipo de justiça social. E, em função disso, toda a desigualdade que a gente tem hoje no Brasil, ela foi construída a partir desse marco da escravidão. Quando a gente olha no contexto mundo, o processo de escravidão aconteceu em diversos países, mas tiveram 2 países que ajudaram a construir muito do processo histórico que a gente tem no Brasil. O primeiro é os Estados Unidos, pelo processo que aconteceu nos Estados Unidos, e África do Sul, com o processo do apartheid. Nos Estados Unidos, foi promulgada a lei, em 1964, a Lei dos Direitos Civis. A partir desse processo da Lei dos Direitos Civis, aconteceram movimentos ativistas. Então, você tem a marcha do Martin Luther King, o Black Panthers, o Panteras Negras, o movimento... Negro é lindo, que o negro é hermoso. E lá foi criado o NAACP, que é a Organização Nacional de Progresso para Pessoas Negras. Isso na década de 1909. Em contraponto, no Brasil, inspirado no que aconteceu nos Estados Unidos, foi criado a Frente Negra Brasileira, muito parecido com essa NAACP. A Frente Negra Brasileira, formado em sua maioria pela população negra brasileira, sobretudo homens, se mobilizaram e começaram a construir um processo de reivindicação de direitos no Brasil. A partir da Frente Negra Brasileira que foi criado o Movimento Negro Brasileiro. O movimento negro organizado no Brasil, esse movimento negro é um dos mais antigos, ou seja, várias organizações da sociedade civil em construção no processo de ativismo para desenvolvimento de ações de impacto na comunidade negra. No início dos anos 2000, na África do Sul, aconteceu a Convenção de Durban. Essa convenção foi extremamente importante, porque foi nesse momento que o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, ele assinou um tratado se comprometendo a colocar o Brasil na rota de todos os países que estavam na luta contra o processo da discriminação racial.
Essa fotografia do passado, ela vai refletir no que a gente tem hoje no Brasil, nos últimos 30 anos. O que aconteceu em Durban, no início dos anos 2000, reflete nas ações afirmativas que a gente tem no Brasil. O Brasil, quando Lula assumiu, que é o atual presidente, é o terceiro mandato dele, acho que o segundo ou terceiro mandato dele, ele assume a presidência e cria a Secretaria de Equidade Racial e, mais para frente, cria o Ministério da Equidade Racial, com a perspectiva de pensar a inclusão de população negra e indígena em todos os ministérios. A partir daí, se cria o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial foi um mecanismo extremamente importante, é como se fosse abolição, como se fosse um processo de abolição, mas num sentido de emancipação da população negra, em pensar saúde da população negra, indígena, educação, vários processos de maneira sistêmica. Duas leis que foram criadas dentro do Estatuto que refletem muito no mercado de trabalho hoje, no processo da inclusão. Uma que é as cotas nas universidades. Só nos últimos 30 anos a população negra acessou a universidade, é muito recente, e a obrigatoriedade na rede de ensino, seja pública ou privada, em ensinar a cultura negra e indígena na educação formal, porque a história que era contada na educação não trazia as histórias reais do que representava a população negra e indígena, só trazia uma fotografia de população escravizada, e não exatamente como é que se chega aos povos africanos no Brasil e o que acontece, desde o processo da mineração do ouro, do cultivo do café, da agricultura, quais foram os saberes africanos que foram trazidos para o Brasil e que ajuda, né, a construir a economia hoje. A partir das ações afirmativas, tem um movimento no mercado muito importante, que é o lançamento da revista Raça. Foi a primeira revista no Brasil em trazer uma perspectiva diferente da população negra, não uma perspectiva do ativismo, da luta, mas uma perspectiva de vida. Então, livros, comida, gastronomia, viagens, coisas mais cotidianas, né, da população. E é a partir daí que começa a aparecer as primeiras pesquisas e investigações sobre o potencial de consumo e econômico da população negra no Brasil. Isso a gente está falando também início dos anos 2000. E, nesse momento, ganha relevância as redes sociais no Brasil. A gente começa com o Orkut, da Google, depois vem o Facebook e todas as outras redes sociais. Quando as redes sociais elas aparecem no Brasil, a população passa a ter voz e vez e começa a reivindicar do mercado a perspectiva do consumo. Então, antes não tinha, por exemplo, maquiagem para pele negra. A população começa a falar que é importante criar maquiagem para várias tonalidades de pele. Os produtos para cabelo era shampoo para cabelos rebeldes, era dome os seus cachos, uma comunicação agressiva em relação à estética da população negra. A partir daí, esse processo gera 3 movimentos. Um que é do Black Money, que é um conceito americano, que é circular dinheiro entre a comunidade negra. O segundo, do afroconsumo, que é o poder de consumo da população negra no Brasil. E o terceiro, que é o processo da transição capilar das mulheres negras. Antes, o mercado de trabalho, para você trabalhar numa empresa, você precisava alisar o cabelo. Então, as mulheres se inspiram no movimento americano e passam a criar marchas, ir para a rua e falar que elas iam assumir as tranças e o seu cabelo crespo. E aí começa um movimento de transformação na indústria de cosméticos no Brasil, de produção de produtos, seja para maquiagem, seja para o cabelo, né? E um terceiro movimento importante, que foi a cultura. Então, uma efervescência de produção cultural, de coletivos, de artistas, de cantores, por todo o Brasil. E quando o Gilberto Gil, que é um artista muito reconhecido, não só no Brasil, mas internacionalmente, ele assume como ministro, como primeiro-ministro negro no Brasil, e ele traz a perspectiva da economia criativa, que já era um conceito construído há muito tempo no Reino Unido, em pensar como a criatividade
diversidade, como a identidade, como o processo do conhecimento dos territórios pode gerar valor e pode reconhecer as cadeias produtivas de produção. Então, para uma festividade acontecer, por exemplo, o carnaval, você precisa das costuras das fantasias, você precisa dos músicos, dos instrumentos musicais, das pessoas que trabalham na cadeia produtiva. E o Gilberto Gil traz esse conceito da economia criativa. E todo esse processo que eu contei anteriormente, ele vai refletir nessa fotografia de hoje. O Brasil é a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria, que é um país africano. É uma população que passou a se reconhecer negra. Ela, durante muito tempo, negava a sua questão racial. Se perguntasse para uma pessoa negra como é que ela se classificava, ela, até 20 anos atrás, tinha mais de 100 possibilidades de autodeclaração. Marrom bombom, afrobege, muitas possibilidades. E, nos últimos anos, o movimento negro passa a afunilar, a encurtar esse processo de autodeclaração entre negros, pardos e negros, pretos, pardos e indígenas. E aí, quando o Instituto de Pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa Federal, vinculado ao governo, passa na casa das pessoas, elas falam, eu me reconheço como uma pessoa preta ou me reconheço como uma população indígena. A população indígena hoje representa 12% de população brasileira. A partir desse processo de autorreconhecimento, abre uma possibilidade de consumo. As empresas no Brasil começam a querer entender esse fenômeno da população negra, reconhecer o seu processo de identidade e começa um primeiro movimento de colocar pessoas pretas nas campanhas de comunicação. Mas, a seguinte, as empresas começam a criar produtos para atender a demanda de consumo. Então, sabonete, desodorante, produtos para cabelo, livros. Por exemplo, a população negra tem intolerância à lactose. Então, o leite intolerância à lactose, a propaganda feita por atores negros. Com isso, das empresas olharem para o capital, né, na produção do consumo, surge um ecossistema de diversidade. Por quê? As empresas multinacionais que operam no Brasil, os CEOs, as grandes lideranças, ao ir para o Brasil, olhar as pesquisas e ver a composição brasileira, olha, faz o teste do pescoço, que é olhar nas suas empresas acima da baia e ver que não tinham pessoas negras nas empresas. E aí elas começam a questionar os departamentos de recursos humanos por que a população brasileira não refletia a composição do mercado de trabalho. E aí começa um processo de surgimento de consultorias de diversidade. Então, consultoria para inclusão, consultoria para letramento racial, consultoria para desenvolvimento de índice, de ESG. Muitas consultorias foram criadas. Hoje tem um ecossistema grande no Brasil que trata especificamente de um ecossistema de diversidade. Outro movimento importante que aconteceu foi a representação dessa população, não só nas campanhas de comunicação, mas também nos conteúdos. Então, as novelas, que têm muita relevância no Brasil, a TV Globo, que é uma das principais TVs brasileiras, ela começa a construir uma estratégia para aquilo que é produzido na tela passa a ser refletido nos conteúdos e no consumo da população brasileira. Nisso, ela contrata uma diretora de conteúdo, uma mulher negra, e essa diretora faz um processo de transformação nessa que é uma das maiores TVs. E hoje é possível encontrar assuntos relacionados a questões religiosas, a questão racial, a questão tanto negra quanto indígena, LGBTQ. Tem muitos assuntos hoje que são conteúdos produzidos nas TVs brasileiras. E também isso reflete nas campanhas de comunicação das marcas. E aí a gente avança mais uns anos, acontece um processo nos Estados Unidos, que foi a morte do George Floyd, um processo sistêmico em todo o mundo de olhar para a questão racial num lugar
de cuidado, né? E isso acontece no contexto da pandemia, quando todo mundo estava em casa e não poderia sair de casa, olhando para a TV e vendo todas essas manifestações. E o que acontece nos Estados Unidos vai refletir diretamente no Brasil. Nos Estados Unidos, a BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento, cria a estratégia do ESG para, enfim, para olhar os indicadores de governança ambiental e a questão social. Até então, o Brasil já tinha uma estratégia de ESG dentro das empresas, mas olhando para os aspectos ambientais, não para o social. A partir desse ocorrido, as empresas no Brasil convocam as suas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, para criar o S com foco na questão de intersecção de raça e gênero. E todas as estratégias que a gente tem no Brasil vêm pós-George Floyd. Do que aconteceu. O investimento social privado passa a ganhar força. Na década de 80, no Brasil, a gente falava de fome, tinha muito problema de desnutrição das crianças. Então, muitas campanhas de arrecadação de alimentos. No contexto da pandemia, em que a gente estava falando de startup, negócios de impacto social, a gente volta para a década de 80 e começa a fazer a arrecadação de alimento para tratar da fome. E aí fica as duas formas de investimento social. Investimento social privado, que aí está olhando para empreendedorismo de impacto social, e a filantropia, que aí é o assistencialismo, né? O processo de assistência para a sociedade. Quando a gente olha agora para o futuro, tem ações importantes acontecendo. Uma das questões é que o investimento social privado, a filantropia, né, passa a ganhar muita força no Brasil, sobretudo quando a gente fala... É um contraponto isso, porque a gente está falando de impacto social, mas está relacionado com empresas. Então, a juventude começa a questionar as empresas, o quanto elas estão comprometidas com a sociedade. E aí vem um processo de capitalismo consciente, de consumo consciente, de produção com propósito, e aí ganha cada vez mais força as estratégias de investimento social privado e de filantropia, que começa a medir os impactos, né, de transformação na redução da desigualdade, quando a gente fala numa agenda de gênero, quando a gente fala numa agenda de raça. E gênero, e aí eu quero trazer gênero a questão das mulheres, né? Muitas estratégias com foco em mulher, inclusão da mulher, no que a gente chama de inclusão produtiva, mercado de trabalho e empreendedorismo, a questão racial, negros e indígenas, a questão LGBTQ também, muito forte. A partir desse processo, se constroem várias alianças. Então, hoje tem muitas coalizões empresariais. Tem o Mover, que ela foi construída a partir do George Floyd, que são grandes empresas no Brasil, PepsiCo, Nivea, Natura, muitas empresas no Brasil se uniram e se comprometeram numa agenda única de impacto, na redução da desigualdade. Elas criaram uma estratégia coletiva e colocaram o dinheiro num fundo. Esse fundo se criou um edital e esse edital, as organizações sociais, elas se inscrevem para receber o recurso e o Mover faz a medição desses impactos. Tem o Pacto pela Equidade Racial, que é mais vocacionada para o ESG, e eles criaram indicadores para medir como é que as empresas estão performando na governança, tanto no processo de atração de pessoas diversas para o ambiente corporativo, como um processo de ocupar cargos de poder de caneta, né, cargos de relevância.
e o Pacto Global, que está vinculado à ONU. Hoje, essas 3 instituições elas estão unidas em suas agendas, porque são 3 instituições vocacionadas para o corporativo. Então, as empresas são signatárias desses pactos. E, a partir disso, traz uma construção de diversidade estratégica e sustentável. Digo estratégica porque foi criado um processo sistêmico de entendimento de qual é a habilidade, qual é a vocação de cada uma dessas organizações e como elas chegam para a empresa em bloco, né, em coalizão, para propor uma agenda de impacto de estruturante mais a longo prazo, né? E o governo brasileiro acaba incorporando essas práticas corporativas. Normalmente é o governo que dita a forma, e as empresas adotam. Nesse momento é o contrário. As empresas testaram e o governo hoje adota essas práticas de inclusão dentro da sua gestão e dentro das suas estratégias de políticas públicas. O processo do capitalismo consciente, no sentido de entender que a gente precisa construir uma agenda mais regenerativa, não pode ser o lucro pelo lucro. As empresas precisam se comprometer com a sociedade, respeitar as identidades e também ter uma agenda forte dos impactos ambientais. Então, hoje as empresas estão criando as suas estratégias, olhando para a diversidade junto com a agenda ambiental. Os consumidores, eles pressionam essa agenda. Os consumidores, os mais ativistas, por isso as redes sociais, têm falado muito sobre essas agendas. E aí isso vai refletir na moda, então, na indústria da moda no Brasil, como é que se produz moda. Moda sustentável, moda sem gênero, que não necessariamente precisa ser para homem ou para mulher, é uma moda que está... o Brasil tem uma agenda muito progressista na questão LGBTQ, e o mercado acaba acompanhando na produção também, no que oferta de consumo para a população. Os produtos para cabelo crespo também têm ganhado muita força. Os produtos que respeitam a biodiversidade da Amazônia. Então, tem muito recurso, muitas estratégias, muitas ações olhando para a região da Amazônia hoje. No ano que vem, a gente tem a COP30 na Amazônia. E o investimento nos negócios de impacto ambiental, que está olhando tanto para a agenda ambiental, quanto a agenda social, quanto a questão do acesso a crédito. Dentro de economia, hoje, o governo brasileiro tem uma estratégia chamada N-Impacto, que está vinculado ao Ministério da Indústria. E essa agenda tem uma série de políticas públicas pensando nas novas economias, nas economias emergentes. É lá que está a economia verde, é lá que está a economia do cooperativismo, é lá que está a economia criativa, a economia do cuidado, que está mais relacionado a mulheres. Muitas economias dentro dessa estratégia de impacto. E o N-Impacto é formado hoje, o Conselho, por organizações da sociedade civil e também governo e iniciativa privada. Os bancos estão lá também, junto com, de uma maneira estratégica, estruturando as políticas públicas dentro desse campo da economia. E, por isso, ganha muita relevância os negócios de impacto social, que são aqueles negócios que não é para acúmulo de riqueza entre os sócios, mas para impacto na sociedade, né? São empresas que precisam gerar lucro, mas não para acúmulo próprio, mas sim para investimento em ações. E a questão das mudanças climáticas. Essa é uma agenda que vem ganhando muita força no Brasil, em função dos eventos internacionais, G20, que eu acho que vai ter um encontro aqui na Colômbia em novembro, COP, todas essas agendas internacionais. Mudanças climáticas é uma agenda universal, pega todos os países. Recentemente, a gente teve um processo de enchente e alagamento no Rio Grande do Sul, e as populações que foram mais acometidas porque aconteceu, como aconteceu em New Orleans, há anos atrás, são as populações mais vulneráveis, populações indígenas, negras, ribeirinhas e quilombolas.
Então, hoje, esse é um tema muito caro para o Brasil, seja do ponto de vista de estratégia de negócio, seja do ponto de vista da estratégia de impacto social. E o que está em jogo nesse momento é todas as discussões que são feitas hoje não é a população negra nem população indígena que está na mesa da discussão, ajudando a formular as estratégias. São elas que são acometidas pelos processos que têm acontecido de mudanças climáticas, mas elas são vistas apenas como público beneficiário, ou seja, aquele público que vai receber as ações de impacto, de redução de dano. E a grande discussão da sociedade civil hoje é colocar a voz dessas pessoas nas mesas de discussão para ajudar a formular as agendas de impacto. E aí, por fim, digo de recomendações com muita humildade, porque, apesar de muitos avanços que o Brasil fez, a gente ainda continua tendo muitos desafios, mas tem muitos aprendizados e que a gente tem se relacionado com outros países. Eu falei lá no passado, Estados Unidos, com a política de ações afirmativas, África do Sul, com o processo de apartheid. Muitos países têm criado muitas ações, e a gente tem percebido algumas construções para chegar nesse caminho da diversidade e inclusão. A primeira é a construção de uma cultura organizacional de diversidade e que passa de maneira transversal em toda a corporação. Ou seja, a gente precisa falar de recursos humanos, investimento social privado, compliance. Hoje tem políticas em grandes empresas como Johnson & Johnson, como PepsiCo no Brasil, que tem estratégia de inclusão de empreendedores liderados por esses grupos vulneráveis. Então, essas grandes empresas incorporam esses empreendedores e compram serviço desses empreendedores. A gente hoje tem 2 ações de políticas públicas que a gente está interessando no governo, que é de compras públicas e privadas e acesso a crédito. O desafio que tem hoje dessas empresas é, normalmente, elas fazem o pagamento 90, 120 dias. E o que a gente está tentando é que encurte o pagamento ou que a gente arrume crédito para que esses empreendedores tenham dinheiro em caixa, fluxo de caixa, para fazer essa produção, para servir as grandes empresas. Tanto do ponto de vista da publicidade, do marketing, da responsabilidade social, da comunicação, da tecnologia, é preciso ter esse olhar de diversidade. Vou contar muito rápido um caso para vocês. A gente fez um projeto com um banco grande no Brasil para apoiar empreendedores negros. De 200 empreendedores que passaram por uma jornada de educação, eles teriam acesso a crédito, ao microcrédito. Só 40 passaram pelo score, pela avaliação do banco. E aí eu fui investigar por que de 200 só 40 tinha passado. E aí eu descobri que a forma de aprovação desses empreendedores é um sistema de algoritmo. E o algoritmo ele discriminava os CEPs que estavam alocados em regiões periféricas, longe das regiões próximas de centro, não passava pelo score do banco. Então, tinha um processo de discriminação social, né? Empreendedores em regiões periféricas recebem menos crédito, empreendedores negros recebem menos crédito. Então, por isso, precisa ter a diversidade, inclusive, nesses detalhes. A construção de novas teorias de mudança. Teorias de mudança é uma ferramenta que é utilizada no campo do impacto social, que ajuda a vislumbrar a estratégia mais a longo prazo. E, nessa ferramenta, é importante pensar essas diversidades com metas, com objetivos, com indicadores de diversidade, para que depois consiga medir o investimento que foi feito, as ações que foram realizadas e os resultados que foram obtidos. E hoje existem comitês de equidade racial, desde a alta liderança envolvida, o CEO envolvido, por exemplo, na PepsiCo, o CEO da PepsiCo está envolvido, até analistas, né? E alfabetização racial. Hoje as empresas multinacionais fazem censo, que é pesquisa para entender se a população da empresa reflete a população brasileira, e por isso acontece o processo de alfabetização racial.
e as pesquisas. As alianças sistêmicas com diversos atores, então, as empresas têm áreas que sentam com o governo e ajudam a pensar nessas políticas públicas. As universidades, as academias, os centros de reflexão, de pensamento, ajudam também a organizar esses processos, esses saberes, para que virem métodos para serem replicados, né? Junto com as organizações sociais, os veículos de comunicação têm um papel fundamental, porque existem muitas fake news, e como é que você constrói novas narrativas dessas populações nos veículos de comunicação. E a produção de dados e conhecimento. E, por fim, a criação de produtos para as campanhas de comunicação, produtos e campanhas de comunicação que respondam e atendam às necessidades, das especificidades das populações. Hoje, Natura, por exemplo, que eu sei que tem aqui na Colômbia, tem uma estratégia muito interessante. Eles têm uma produção na Amazônia, junto com a população indígena, os produtos que são criados têm os saberes ancestrais dos povos indígenas da Amazônia, em composição com a Natura, por exemplo. Então, é possível criar esses produtos que respeitem as especificidades e as complexidades sociais. E, por fim, algumas experiências. A Skol da Ambev, por exemplo, lançou o Scholars. Foi uma edição especial com as possibilidades da composição da identidade brasileira. Foi feito por um coletivo de jovens negros periféricos que ajudaram criativamente a construir o produto e a campanha de comunicação. A Avon, ela lançou, há uns anos atrás, uma linha de maquiagem que pegava várias tonalidades de pele. Teve uma vez que a Avon lançou um BB Cream na internet, no Facebook. Foi a primeira BB Cream no Brasil para pele negra. E, assim, uma enxurrada de elogios. Só que teve uma mulher que escreveu assim, na caixa de comentários: muito legal a Avon ter criado esse produto, mas não pega a tonalidade de pele como da Lupita, da atriz Lupita, que é uma tez mais escura. E aí, uma enxurrada de reclamação. Aí a Avon para e vai estudar, junto com especialistas, maquiadoras negras, especialistas de pele, até chegar nos resultados para maquiagem para pele negra. Foi um projeto que eles criaram, e, a partir daí, olhando, né, culturalmente o que representava a população negra, saiu dentro das tendências que eles estudaram, um movimento que é do afrofuturismo, que leva em consideração os saberes ancestrais junto com a contemporaneidade. E foi criado produtos, campanhas de comunicação, uma série de ações de visibilidade cultural, né, social e econômica, né? Aqui, a Coca-Cola, junto com a Globo, criou uma série muito bonitinha, por sinal, que traz um primeiro Papai Noel negro. É uma série super bonita, ganhou prêmios essa série, e foi um produto construído junto com um produto de audiovisual construído com a Coca-Cola. Para vocês terem uma ideia, a gente aplica pesquisas e teve um dado que saiu muito interessante. Os principais consumidores de streaming, de plataforma de streaming no Brasil, a Amazon Prime, Netflix, são mulheres negras. E aí, hoje, apresenta para o mercado, para essas plataformas, quais são os conteúdos que estão sendo construídos e que traz essa representação, né, das mulheres negras. Esse daqui é o Magazine Luiza, que é uma grande empresa de produtos eletrônicos, diversos tipos de produtos, e eles criaram, há uns anos atrás, em 2022, o primeiro programa de trainee para pessoas negras. Ele foi, como é que eu posso dizer, do ponto de vista judicial, né, ele foi negado, e aí eles entraram na justiça, ganharam. Hoje é super exitoso esse programa de liderança do Magalu, e essa experiência da Magalu é que vem sendo refletida em outras empresas, porque, como uma ausência de pessoas pretas no mercado de trabalho formal, precisou criar uma estratégia de ação afirmativa para incluir essa população. Aqui a Sala Online, que é produto para cabelo crespo, foi uma das
primeiras também, junto com a Unilever no Brasil, a criar produto para diferentes texturas. Essa era uma empresa que alisava o cabelo, produto químico para chapar o cabelo. E, com o processo de transição capilar das mulheres negras, eles começaram a criar produto para ajudar o processo dos cabelos crespos, né? E o Mercado Livre, como um case de investimento social privado, eles são nossos patrocinadores. Em 2018, a gente vai para a sede do Mercado Livre, em São Paulo, com 40 empreendedores, e junto com um time de voluntários do Mercado Livre, a gente faz um processo de subir lojas online desses empreendedores, porque no contexto da pandemia, não tinha o processo do letramento digital, da digitalização. E aí, a gente, junto com o time de voluntários do Mercado Livre, a gente aprende como é que sobe esses produtos na plataforma. Hoje, a gente tem um label, uma Feira Preta oficial, com mais de 1000 produtos, seja da Feira Preta, seja produtos da Amazônia, porque o Mercado Livre também tem o Bioma, que com outras organizações sociais. E a gente vem numa jornada, desde 2018, de aprendizado como faz o processo de transformação digital, que não é só dispor da tecnologia, de um marketplace, mas entender das barreiras mentais, subjetivas, de que a tecnologia também é para essa população vulnerável. E, de lá para cá, a gente tem feito muitas ações, sobretudo no campo da comunicação. A gente ganhou o prêmio em Cannes, recentemente, com uma campanha que a gente desenvolveu com produtos que a gente construiu junto com o Mercado Livre, que é nosso parceiro. Inclusive, na última edição da Feira Preta, a gente lançou uma coleção de moda feita por designers negros. Então, é um super parceiro no campo do investimento social privado. E o que a gente aprendeu é que a diversidade ela dá muito trabalho, não é fácil fazer, tem muita complexidade, assim. A possibilidade da coexistência, da gente derrubar barreiras que a gente aprendeu, né, desconstruir os nossos imaginários e construir novos imaginários, estabelecer uma relação de confiança com pessoas que antes não estavam vivendo no nosso cotidiano, dá muito trabalho, muito trabalho. Mas, né, se as empresas tiverem coragem, as pessoas que trabalham nas empresas tiverem coragem de olhar os seus preconceitos, as suas barreiras subjetivas e topar entrar numa jornada, é uma transformação que a gente vai fazer para sempre. É irreversível. E eu agradeço a possibilidade de contar essa experiência para vocês. Obrigada.